Nós temos uma nova versão estendida de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, com novas cenas que fazem uma diferença no filme, só que uma nova cena pós-créditos que tá circulando por aí. Essa sim faz uma diferença bem grande, porque os atentos vão conseguir entender que ela simplesmente confunde tudo e piora as coisas. Nível Morbius, tá? Em questão de multiverso e aranha-verso e feitiço do Doutor Estranho. Por que que a Sony fez uma coisa dessas? Porque essas cenas são oficiais. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e a gente já tá sabendo que a Sony lançou uma versão estendida de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Na descrição oficial do filme está dizendo o seguinte: Homem-Aranha Sem Volta para Casa chega nos cinemas brasileiros em uma nova versão com mais 20 minutos de cenas inéditas. O filme chega por aqui com o nome Homem-Aranha Sem Volta para Casa, a versão ainda mais divertida, no dia 7 de setembro. Não vai chegar em todos os cinemas, né? Mas em alguns cinemas chega essa versão mais completa do filme. E além dos efeitos especiais do filme terem sido finalizados após a estreia nos cinemas, a nova versão ainda trará várias cenas inéditas, inserindo mais humor. Eu já achei os efeitos visuais de Homem-Aranha Sem Volta para Casa bem bacanas. Se os efeitos vão estar ainda melhores nessa versão, melhor ainda. Pra falar a verdade, eu tô curioso pra ver essa versão estendida de Homem-Aranha aí, porque algo similar aconteceu com Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire. Algumas ceninhas novas foram adicionadas para uma versão estendida daquele filme que realmente mudaram a experiência de assistir. Talvez a mesma coisa aconteça com Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Eu realmente quero ver esse filme, mas talvez não no cinema. Vamos ver. Talvez eu vá no cinema assistir, não sei. Vamos ver. Comenta aqui se você vai ou não vai. A questão é que, segundo o Deadline, esse filme que já estreou lá nos Estados Unidos, já teve o seu primeiro fim de semana por lá, ele não teve um relançamento espetacular não. Ele ficou em terceiro lugar na bilheteria no seu primeiro fim de semana, ficando atrás de Top Gun e Trem-Bala. Dois filmes que já estão há vários dias em cartaz e não tem nenhuma cena nova. Contrário de Homem-Aranha, que tem cenas novas aí, tá chegando no cinema com novidade por causa disso. O que já indica que talvez não haja tanto interesse assim das pessoas de pagarem um ingresso inteiro para ver um filme que não é inteiramente novo. Logicamente, antes de falar da cena pós-créditos complexa, que piora bastante o filme, a meu ver, vamos comentar sobre as cenas extras. Porque algumas pessoas lá nos Estados Unidos filmaram escondido o filme, coisa que é proibida logicamente, e alguns sites também reportaram diferentes trechos inéditos desse filme. Assim nós conseguimos montar aqui, fazer um compilado bem rápido de tudo que é inédito nessa nova versão de Homem-Aranha. Antes de mais nada, o filme tem uma introdução, com o Tom Holland, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield conversando e dando boas-vindas a todo mundo, além de dizer que também amam o Peter 3, que é o Andrew Garfield, fazendo uma referência àquela cena onde o Peter do Andrew Garfield diz que ama os outros dois Peters. Vale dizer que Vingadores Ultimato também fez essa estratégia aí de voltar aos cinemas com uma versão ligeiramente estendida, e eles também fizeram isso aí de colocar um videozinho, uma introdução no início. Lógico, porque a introdução vai ser no final? Claro que não vai ser! Só que no caso de Vingadores Ultimato, a introdução foi uma homenagem ao Stan Lee. E tudo não passou de uma estratégia de ajudar o filme a bater recorde de bilheteria. Outro momento estendido dessa versão de Homem-Aranha também mostra o Peter sendo interrogado pela Controle de Danos. Inclusive é a mesma galera que depois apareceu na série da Miss Marvel, só que aqui eles questionam o Peter sobre o Night Monkey, o macaco noturno, que foi aquela outra identidade que o Peter usou em Homem-Aranha Longe de Casa enquanto ele estava na Europa. E também rola uma piadinha de se o Peter tem alguma coisa contra monumentos históricos, já que no primeiro filme dele, De Volta ao Lar, ele apareceu naquele monumento, o Obelisco, em Washington. No segundo filme, Longe de Casa, ele lutou contra o Mistério na Ponte de Londres. E nesse terceiro filme,
ele luta contra os vilões na Estátua da Liberdade. Também rola a cena do Homem-Aranha pegando um ladrão. Na versão original do filme, essa ceninha aparece bem cortada, só como parte de uma montagem na introdução do filme. Mas aqui, essa cena aparece completa e nós vemos o Peter prendendo esse ladrão, que inclusive é interpretado pelo irmão do Tom Holland na vida real, o Harry Holland. Logo em seguida, os pedestres questionam se o Peter Parker deveria estar fazendo aquilo, já que é um adolescente, e aparece um apoiador do mistério que joga tinta verde no traje do Homem-Aranha. E aí rola toda aquela questão que nós vimos no corte original do filme, onde o Peter vira o seu traje ao avesso porque ele estava sujo de tinta. Também foi incluída uma cena que estava originalmente nos bônus do Blu-ray do filme, que mostra o Peter passando um dia na escola, sendo que todo mundo sabe que ele é o Homem-Aranha, e um dos professores dele, o Sr. Wilson, pede para ele subir na parede, e em outro momento a Betty Brant entrevista alguns outros alunos perguntando sobre o Homem-Aranha. O Flash Thompson fala um pouco mais sobre o livro dele, o Ned também fala com a Betty, que é a ex-namorada dele, vale se dizer, e o Peter comenta sobre a aranha que mordeu ele. Um momento bem rápido, aparentemente, é que os alunos da escola teriam feito modelos do que eles achavam que a nova Estátua da Liberdade deveria parecer. Porque uma das grandes questões desse filme foi que a Estátua da Liberdade ganhou um novo visual, né? Ficou com o escudo do Capitão América. E aparentemente um dos alunos fez a estátua como o Mistério, mostrando que ele acreditava no Mistério e não no Homem-Aranha. Tem uma cena nova também chamada "Se inscreva aqui no canal e ativa as notificações". Pô, foi meio de surpresa isso aqui, eu sei. Mas me ajuda aí, pô, se você tá curtindo o vídeo, é de graça e nesse simples gesto você ajuda pra caramba o canal e vai ficar informado do mundo de super-heróis. Então, pô, se inscreve, ativa as notificações e assim você vai fazer parte da família Lokia também. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente nos próximos vídeos e um grande abraço pra você que já tá sempre aqui me acompanhando. Enfim, uma outra cena que também tem nessa versão do filme é do J. Jonah Jameson recebendo a ligação de um funcionário da companhia elétrica relatando a luta do Homem-Aranha contra o Electro, que foi aquela luta que nós assistimos no filme. Nós também vemos uma sequência do Peter, da Michelle e do Ned arrumando aquele espaço ali no porão do Sanctum Sanctorum para procurar por mais vilões, enquanto o Ned vai fazendo bagunça de tudo e eles encontram um modelozinho do Sanctum Sanctorum com um Doutor Estranho se mexendo lá dentro, que poderia significar alguma coisa no filme, mas acaba que não significa nada. A cena do elevador também foi inclusa, mas essa cena a Sony já lançou no canal do YouTube dela. Temos mais uma cena do Matt Murdock também, junto com um Happy enquanto ele está sendo interrogado pela controle de danos. Nessa cena, o agente Cleary, que foi o agente que apareceu também na série da Miss Marvel, estava questionando o Happy Hogan sobre a tecnologia roubada das indústrias Stark, quando vê pelo celular que o Peter tá entrando no apartamento dele com os vilões. E o Matt Murdock percebe que ele tá suando e fala para ele parar de suar. E o Happy se pergunta como é que o Matt Murdock poderia saber que ele estava suando apesar de ser cego, né? A gente sabe, né? Que o Matt Murdock é o Demolidor, pô. Também rola mais um pouco da conversa entre os Peters na Estátua da Liberdade, onde eles falam um pouco mais sobre os vilões que eles enfrentaram, mas nada que mude radicalmente o curso da história, a não ser a nova cena pós-créditos. Foi adicionada uma cena pós-créditos extra, onde os alunos veem um vídeo que é uma montagem criada pela Betty Brant, celebrando o fim do período de aula dos alunos e a formatura deles. É aqui que nós vemos um compilado de várias fotos e vídeos dos alunos, inclusive na viagem para a Europa. Mas na grande maioria das imagens, o Peter não estava presente. E muitas pessoas podem pensar à primeira vista que o Peter foi apagado dessas imagens por causa do feitiço do Doutor Estranho. O segundo feitiço do Doutor Estranho, segundo o filme mesmo, foi segundo o pedido do Peter Parker para ser como se o Peter nunca tivesse existido. Tanto é que quando o Peter foi lá alugar o apartamento dele e arrumar as coisinhas dele, ali no meio das coisas dele tinha um livro de supletivo.
Ou seja, ele ia precisar estudar tudo de novo, tirar um certificado de novo, porque ele tinha perdido o certificado dele, indicando que os documentos dele poderiam ter sido apagados. Então seria muito lógico a gente ver nessa cena pós-créditos aqui que o Peter foi apagado das fotos da turma dele, certo? Certo. Só que errado, não é isso que é mostrado aqui nessa cena pós-créditos. O que é mostrado aqui é outra coisa, que confunde completamente o nosso entendimento sobre o feitiço do Doutor Estranho e sobre como o filme acabou. E vale dizer que essa cena é oficial, tá? Isso aqui não é uma cena deletada que a gente pode, tipo, desconsiderar que foi deletado, então não é oficial, sabe? Não é cânone, ou seja, não faz parte da cronologia estabelecida dos filmes. Não, isso aqui foi um corte estendido lançado. Então, essa cena pós-créditos é oficial, igual a Morbius. E nessa cena pós-créditos, o que nós vemos são as fotos e os vídeos onde o Peter Parker não está presente na maioria das vezes, mas não porque ele foi apagado, e sim porque ele foi ignorado ou porque ele não estava presente. E a prova disso é que ele aparece em um trechinho de um vídeo onde ele está conversando com o Ned, e ele também aparece em uma fotografia onde o rosto dele está coincidentemente rasgado. Então ele não desapareceu das imagens, os colegas simplesmente esqueceram dele ou decidem subconscientemente ignorar a presença daquele estranho ali. O que não parece ser um problema. Você pode pensar, pô, Lokia, tanto faz, sabe? A imagem dele não sumiu das gravações, das fotos, sem problema. As pessoas ignoram ele, e daí? E daí nada. Isso cria um problema gigantesco, porque a Michelle, por exemplo, vai ter no celular dela, vai ter dezenas e dezenas de fotos beijando um carinha desconhecido. Ela subconscientemente vai ignorar essas fotos, vai apagar essas fotos e não vai reconhecer o Peter Parker a hora que ver ele? Você poderia dizer que sim, é assim que magia funciona, é assim que feitiços funcionam, mas as coisas ainda ficam mais complicadas se a gente for pensar nos documentos. Como eu falei anteriormente, no final do filme, o Peter estava fazendo o teste de supletivo, que era para tirar novamente as suas qualificações de ensino médio. Uma forma bem sutil do filme dizer que os registros de que ele tinha estudado naquela escola tinham sumido. Se os registros dele não foram apagados, os documentos dele também provavelmente não foram. Então por que ele precisa fazer um supletivo para começo de conversa? Os registros acadêmicos dele podem muito bem ter continuado na escola. Numa certidão de nascimento, ele pode continuar lá como sobrinho da May Parker. Apenas o final do filme deu a entender que todos os registros do Peter Parker haviam desaparecido. Mas essa cena pós-créditos contradisse tudo e confundiu todo o entendimento que nós tínhamos desse feitiço. Provavelmente foi por isso que essa cena pós-créditos foi cortada na primeira versão do filme. Ela é uma bagunça, assim como a cena pós-créditos de Morbius, que se aproveita do feitiço do Doutor Estranho, mas não obedece nenhuma regra estabelecida anteriormente pelo feitiço. Parece o tipo de cena, o tipo de coisa que a gente vai ter que ignorar para as coisas fazerem sentido no futuro. Comenta aqui o que você achou disso tudo, vamos trocar uma ideia a respeito, porque parece coisa da Sony, isso, da Sony Pictures. Que a Sony Pictures fez sozinha. Não sei, pode ser preconceito meu? Não sei, já não sei. Vamos na fé, vamos na fé, espero que não. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loki e a gente se vê na próxima.